Interloper é uma palavra em inglês que tem diversos significados. Às vezes se refere a alguém que se envolve em alguma atividade sem ser convidado, em outras se refere a pessoas tentando se passar por outras em contextos diferentes, e, curiosamente, também se refere a comerciantes de produtos ilegais. Independente do sinônimo ou de qualquer contexto linguístico, interloper sempre vai se referir a alguém que está no lugar errado ou a um invasor. Bom, fazendo um pequeno resuminho, Interloper faz parte do projeto documental chamado de Skybox, criado pelo animador Anomidai. Eu vou chamar ele de Anomi durante o vídeo, foda-se. Interloper basicamente se trata de uma série de falso documentário sobre um suposto mistério presente em Half-Life 2 que nunca foi solucionado em 16 anos. Então, basicamente, os episódios da série se tratam do protagonista, que é o próprio Anomi, investigando e descobrindo mais sobre esse mistério esquecido. Eu acho que esse é o máximo que eu posso dizer sem acabar dando algum spoiler muito grande. Sendo assim, eu recomendo 100% que tu assista os vídeos originais feitos pelo Anomi, porque são muito bem feitos, sério mesmo. E, inclusive, contam com legendas em português feitas pelo AJ, ou AJ, foda-se. Então, basicamente, eu vou aproveitar para lembrar vocês que o nosso trabalho aqui no Pombo Atômico não substitui de forma nenhuma a experiência de consumir o trabalho do cara. Então, vão assistir, sério mesmo, é uma ordem. Eu vou aproveitar esse tempinho aqui também para avisar que eu tô me recuperando de uma gripe de alguns dias, então é por isso que minha voz tá um pouquinho mais esquisitinha que o normal, né? Que eu esteja usando uma inteligência artificial para me substituir, não. Então é basicamente isso. Eu espero que isso não incomode ninguém, então podem continuar. O primeiro episódio começa com um print tirado de um dos falecidos fóruns de Half-Life 2, considerado como o primeiro relato público sobre o Interloper, datado como sendo registrado em 2005. Nela, um usuário chamado de The Virtuoso comenta o seguinte: "Alguém já viu aquele estranho grafite em Ravenholm? Está no começo daquela parte onde tem um beco escuro. É estranho se você me perguntar. Isso é um glitch ou o quê? Quando você se aproxima tem um barulho estranho. Esse é o G-Man?" Curiosamente, por mais conveniente que seja, o amiguinho chamado de Big Bad Wolf responde dizendo que havia checado no jogo, mas estranhamente não conseguiu encontrar nada. E é basicamente com esse contexto que a gente é apresentado a uma das primeiras gravações do episódio. Ela foi feita no dia 20 de novembro de 2021, como uma forma de registro do dito grafite presente no jogo. Como dito na postagem, o grafite se encontra em algum lugar de Ravenholm, talvez um dos pontos mais focados de terror e suspense lá dentro do Half-Life 2. O responsável pela gravação então segue as indicações de onde o grafite supostamente estaria, e de fato o coiso tá bem ali. É bem pitico, mas tá ali. O documentarista então faz uma comparação dizendo que o grafite se parece muito com o símbolo do homem com guarda-chuva, o Umbrella Man, que é um dos símbolos do grupo revolucionário lá dentro da lore do jogo. E olhando os dois lado a lado, é possível considerar que de fato o grafite é exatamente o mesmo, tendo como diferença só o rosto do camaradinha, que no grafite se encontra completamente escuro, sem contar que a gravatinha parece um pouco diferente. O documentarista até demonstra uma representação oficial do Umbrella Man para que a semelhança entre os dois fique mais clara, mas eu acho que a esse ponto vocês já entenderam. A partir daqui, o documentário começa a seguir por um lado bastante interessante, já que o documentarista decide dar uma fuçada nos dados presentes no arquivo MAP, e isso meio que abre um portal infinito de coisa interessante para ser apresentado pra gente. E, bom, começando pelo começo, o arquivo MAP. Eu vou te dizer que eu levei um baita susto com a porcaria desse cadáver aí. Mas enfim, o documentarista então começa a dar uma analisada com cuidado na textura do grafite que foi colocado ali na parede. E assim que ele move ela, a gente pode ver que tem uma coisinha a mais aí. De acordo com o camaradinha, essa baita confusão aí debaixo da textura é uma indicação de que o arquivo original estava corrompido com alguma coisa. E para ter uma ideia melhor de como reverter isso, ele então decide abrir a imagem com o editor de texto. Depois de fuçar um pouquinho aqui e ali, a gente finalmente é apresentado a misteriosa palavra.
Acontece que aquelas palavras presentes lá no editor de texto são códigos que precisam ser usados na tela de comando do jogo. Mas calma, porque não é só isso. É preciso que a tela de comando esteja exatamente igual ao que está no texto, o que significa que primeiro se coloca a palavra interlope, o que vai dar um aviso de comando desconhecido, e em seguida se coloca o comando completo, que está bem ali embaixo. Seguindo tudo isso passo a passo, a gente é apresentado a essa maravilha da sétima arte aí. Fascinante, né? E eu não exatamente me refiro às cenas que aparecem em apenas alguns frames, porque elas não possuem nada demais, mas sim ao texto que aparece assim que o segundo código é acionado. Ok, essa é só uma mensagenzinha assustadora apresentada meio do nada pouco antes de uma longa explicação bem didática feita pelo documentarista, a qual eu vou tomar a liberdade de resumir ainda mais. Basicamente, colocar aquele comando faz com que os arquivos com demonstração do jogo surjam na pasta raiz. Essas demonstrações são basicamente gravações feitas pelo próprio jogo quando usam um comando específico, e os arquivos da gravação só podem ser acessados por um comando que começa com get, assim como aquele que ele colocou lá naquele momento. E sim, aquele frame de vídeo era uma de várias outras demonstrações presentes no arquivo .den gerado pela maracutaia que ele fez. E por sorte ele aproveita para mostrar as outras. O documentarista, em certo momento, deixa entender que a existência dessas demonstrações era algo já conhecido entre os interessados pelo mistério, chegando a dizer que aquelas eram 90% das demonstrações que apareciam para as pessoas que ficavam fuçando nos arquivos. Porém, eram os outros 10% mais difíceis de encontrar e realmente chamava a atenção. Essas demonstrações mais raras, digamos assim, se tratam de gameplays mais longas da história do jogo. Alguns registros de imagem do mapa em ocasiões onde o jogador está clipado em algum lugar, e até mesmo em cenários amplos habitados por modelos de inimigos do jogo. A questão da descoberta desse comando e da existência das demonstrações que aparecem com ele é algo bem mais amplo do que parece. Principalmente porque, assim como o documentarista aponta, diversos jogos foram feitos usando a engine do Half-Life 2, que no caso é a Source. Então, nada mais lógico do que tentar fazer a mesma coisa nesses outros jogos, não? Então, Mission begins in 30 seconds. é justamente quando o documentarista começa a focar no tão amado e odiado Counter-Strike que as coisas começam a realmente ficar bestas dos motivos possíveis.
E ok, foi mal por te fazer assistir o trecho inteiro da parada, mas esse é o primeiro registro oficial do nosso amigo de guarda-chuva que simplesmente desaparece no ar quando é alvejado. Curiosamente, essa demonstração me deu um pouco da falsa nostalgia dos ARGs de Gmod que eu analisei no começo do canal. Mas enfim, eu duvido muito que essa história toda se resuma apenas em aparições esporádicas de uma figura escura. Por falar em aparição esporádica, o documentarista também chega a citar que gravações como essa última que a gente acabou de ver era conhecida nos fóruns como Tipo 5, o que basicamente leva a gente a acreditar que essas demonstrações são separadas em tipos de acordo com seu nível de importância ou estranheza, não sei dizer exatamente. Dentre essas gravações de tipo 5, que talvez sejam as mais raras e cobiçadas, existia a Spook Coast e a Mist, ambas gravadas no cenário da praia de Half-Life 2. Como ficou implícito algumas vezes, ter acesso a essas gravações parece ser uma questão de sorte, já que nem sempre o comando vai te levar para demonstrações com algo realmente interessante. É justamente por causa dessa pequena variável da sorte que o nosso querido documentarista parece não ter acesso a essas demonstrações e pede aos espectadores para que mandem qualquer informação ou coisas adicionais relacionadas a essa filmagem. Felizmente a gente não sai desse capítulo com as mãos abanando, até porque o nosso amigo conseguiu presenciar mais uma dessas gravações do tipo 5 que ele caracteriza como assustadora, e estava presente lá no Team Fortress 2. Eita, rapaz, personagens de Team Fortress 2 com vida própria, eu acho que eu tô tendo algum tipo de déjà vu. E, bom, não vamos perder tempo com isso, porque a partir desse ponto é que a gente entra de verdade nesse buraco de coelho, porque depois de tanto tempo pesquisando e escrevendo o roteiro do documentário e preparando as cenas que seriam usadas no vídeo, tudo simplesmente desapareceu. E calma, não exatamente tudo. Na realidade, o Anomi diz que em uma manhã aleatória, o código que ele usava simplesmente parou de funcionar. Assim como misteriosamente o grafite com o homem de guarda-chuva também desapareceu, como se nunca tivesse existido. E sim, eu sei que até esse ponto a gente já viu coisa suficiente para considerar esse tal de Interloper como um mistério bem interessante, para não dizer o mínimo. Principalmente por estar presente não só em Half-Life, mas como em todos os outros jogos que utilizam a Source. Infelizmente, o Anomi acaba tendo que encerrar o documentário nesse ponto, afinal ele não tinha mais como avançar as investigações. Porém, nada temam. Pouco antes de acabar, o documentarista então faz um adendo ao vídeo, revelando que ele havia conseguido acesso ao vídeo Spook Coast, a misteriosa gravação do tipo 5 feita em meados de 2005. E, bom, aproveita. Bom, basicamente essa é a nossa porta de entrada para esse universo estranho e carregado de informações.
dá pra ver claramente que esse vai ser um daqueles mistérios que vai desembocar em algo sobrenatural ou alguma coisa explicável, mas que possui características sobrenaturais. Então nem adianta se fazer de trouxa pro meu lado, porque a gente só tá começando. Bom, agora a gente passa para o segundo episódio do documentário, que já começa com o pé na porta. Logo de início, a gente é apresentado a uma gravação do Anomi 1 ano depois do primeiro vídeo. Talvez ele ainda estivesse fuçando no mapa de Ravenholm só para garantir que já tinha analisado tudo, mas felizmente, papum, o grafite estava de volta no mesmo lugar de antes. Mas calma, antes que a gente se empolgue muito, dessa vez a investigação tem um temperinho a mais. Isso se dá porque o Anomi passou os meses anteriores aprendendo um pouco mais sobre como aqueles comandos do Interloper funcionavam. E para a coisa ficar um pouco mais dinâmica, eu vou tentar simplificar. Basicamente, ao usar o painel de controle para saber mais informações do Interloper, ele descobriu que um valor era apresentado, valor que sempre diminuía discretamente, sempre que ele repetia o processo. No final das contas, esse número aí é um contador de 6 horas, o tempo exato que o Anomi usou na última vez antes de perder o acesso ao Interloper. Então, basicamente, a partir de agora, ele tinha um limite de tempo para conseguir cavucar o máximo de informações possíveis. E, felizmente, esse foi o tempo necessário para que ele descobrisse algumas coisas bem interessantes, como, por exemplo, como a gente já sabe até o momento, existe um total de 5 tipos diferentes de gravações que podem ser encontradas com o Interloper. Mas qual exatamente é a diferença entre elas para que exista essa divisão? Bom, vamos começar. As de tipo 1 são obviamente as mais fáceis de se conseguir. Geralmente se tratam de poucos segundos onde a câmera fica sacudindo aleatoriamente, tendo 80% de chance de aparecer no total. As do tipo 2 são aquelas onde o personagem está clipado no meio do nada, sem nenhum motivo, e do nada o personagem morre. Essas possuem entre 10 a 12% de aparecerem, mas dificilmente tem algo realmente interessante. As do tipo 3 são gameplays coerentes de certa forma, porém o jogador parece se mover de forma aleatória sem saber exatamente o que está fazendo. As do tipo 4 são as que possuem demonstrações reais de gameplay, como se tivessem sido propositalmente produzidas para apresentar o jogo. E estranhamente, são bem comuns no jogo Portal. E agora só falta o tipo 5. Então vamos começar. As gravações do tipo 5 são um pouco mais complexas de se identificar. Afinal, nem todas as gravações desse tipo apresentam as mesmas informações interessantes pra gente. Então é por isso que o Anomi dá uma explicação bem curiosa sobre as características particulares que essas amiguinhas têm. O mais evidente é que essas gravações não se enquadram com nenhuma característica anterior. Não são gameplays de demonstrações, gameplays aleatórias e muito menos curtinhas de poucos segundos. Até o momento a gente foi apresentado a 3 gravações desse tipo. As 2 feitas pelo próprio Anomi lá no Team Fortress e no Counter-Strike, e a bizarra Spooky Ghost, que foi a que encerrou o episódio anterior. Eu honestamente acho bem legal o fato do Anomi não considerar o Spurt como uma evidência realmente confiável. Afinal, o único registro dela é um arquivo de vídeo e não um arquivo do próprio jogo. Em outras palavras, existe uma grande possibilidade da Spooky Ghost ter sido manipulada para parecer bizarra daquele jeito. Eu sei que eu tô mudando um pouco as coisas de ordem, mas seguindo essa mesma linha de raciocínio, um detalhe importante é lembrar que existe uma grande diferença entre as demos do Anomi e a Spooky Ghost, que é o claro uso da realidade virtual. Não é à toa que os movimentos parecem muito humanos, com reações orgânicas, enquanto Spooky Ghost parece utilizar ragdolls para animação. Curiosamente, no vídeo anterior, alguns inscritos dele apontaram para esse detalhe, destacando também que muito possivelmente o Spooky Ghost seja apenas uma demonstração de uma antiga ferramenta de animação usando a Source, mas infelizmente nenhum resultado com relação a isso foi descoberto. Dessa forma, os únicos registros que podem ser realmente analisados a fundo são as 2 demonstrações geradas por ele. O Anomi chega a apontar que por algum motivo, ao tentar reproduzir as demonstrações novamente, após o retorno do Interloper, por sinal, elas acabaram ficando um pouco diferentes, como se tivessem ficado corrompidas de alguma forma. Ele chega a dizer que isso pode se dar por diversos fatores, como atualizações do jogo e esse tipo de coisa, e é por isso que ele disponibilizou os arquivos das 2 demonstrações em um link do Drive para que as pessoas interessadas pudessem baixar, testar e quem sabe descobrir o porquê da apresentação ter ficado diferente. Vamos fazer isso agora?
Não. Eu vou propositalmente deixar para fazer isso em um próximo vídeo, se existir. Então, basicamente, vai depender exclusivamente de vocês, se vocês quiserem uma continuação disso. Então, bora continuar. Como já deve ter ficado evidente, esse segundo episódio serve muito mais como um reagente às coisas que foram apresentadas no primeiro, do que necessariamente trazer novas informações concretas. Mas não se preocupa, isso não necessariamente é um problema, até porque ainda tem um pequeno detalhe que eu ainda não dei atenção. Em certo ponto do documentário, a Nome então apresenta a confirmação da presença do Interloper em alguns outros jogos que não haviam sido testados anteriormente, como no CSGO, o Dota 2, o Day of Defeat e o próprio Gmod. Porém, curiosamente, existe um detalhe importante a ser citado, que é o fato do Interloper só funcionar perfeitamente em jogos mais antigos que possuem a Source. No CSGO, por exemplo, o jogo crasha, na versão atualizada do Dota 2 nem sequer funciona, e na versão atual do Gmod também parece não funcionar. Então, basicamente, entre todos os jogos, o que mais chamou a atenção do Anome foi Portal. Não só por ser o jogo com mais presença de demonstrações do Interloper, como também foi o único jogo que proporcionou a ele a possibilidade de presenciar a única demonstração do tipo 5 daquela investigação. E essa gravação por si só apresentou para ele o que foi conhecido como evento. If you become lightheaded from thirst, feel free to pass out. An intubation associate will be dispatched to revive you with peptic salve. A demonstração começa como mais uma dessas gravações normais, onde aparentemente alguém está tentando passar uma das fases do jogo, até que a gente começa a ouvir a voz do Anome e mais alguém pela primeira vez. You think this one's gonna be able to solve it? Como dá pra ver, o tempo estava acabando, o que significaria que o Interlope ia sumir de novo e que a gente ia esperar mais um ano para que novas coisas pudessem ser descobertas. Mas não é bem isso que acontece. Bom, como o próprio Anome cita no vídeo, presenciar isso não trouxe nada além de mais perguntas. Oh look, we got one. Look. Oh, what? Oh. Do you see that? I just did that. Speaking of control, look, I can crouch. Okay, WASD doesn't move. Hey, it's our guy. Hey, guy. And that looks weird. What is that? Is there anything else of note? Yeah, I know, right? I don't think the chamber looks like this. It looks weird. Oh. Is that the player? Interesting. Oh. What's the name? It's like show trigger toggle. Okay. What? Night. Yeah, my Portal install is kind of fricked.
So, yeah. Bom, eu vou ser meio que obrigado a me desculpar não só por terminar o vídeo aqui nesse ponto, mas como também por não trazer nenhuma teoria concreta com relação ao que tá rolando. Mas isso tem um motivo, quer dizer, ao menos para a segunda opção. Eu decidi me abster de colocar uma teoria aqui, justamente porque, primeiro, não só esses 2 episódios basicamente só apresentam o que tá acontecendo, então é um pouco complicado, né, teorizar em cima, mas como também é bom a gente lembrar que Interloper, né, esse projeto todo, é um fake documentário, um documentário falso. Então é como se a gente estivesse trabalhando com fatos fictícios, tá ligado? Porque basicamente o que eu faço nos vídeos aqui, eu dificilmente tento viajar muito nas teorias sem me prender bastante no que está sendo apresentado na narrativa. Então, quando a gente não tem muita coisa apresentada na narrativa em si, eu prefiro não teorizar por cima, porque pode ser eu posso, né, falar alguma besteira sem sentido nenhum e que acaba tornando o vídeo mais datado do que é. Então, daqui a 5 anos, um tempo, né, no futuro, alguém pode ver esse vídeo aqui e ver que eu falei alguma besteira absurda. Então, eu prefiro não datar o conteúdo que eu tô fazendo, não só, né, para tornar esse vídeo reassistível no futuro, mas como também em respeito ao próprio criador, tá ligado? Não tô dizendo que criar teorias em cima da narrativa seja desrespeitoso, porque não. Mas eu quero dizer que o criador, ele tem uma narrativa em mente que, a esse ponto da história, né, nesse segundo episódio do documentário, ainda estava se construindo. Ou já estava construído, ou já tem dicas aqui. Mas como a gente ainda não tem uma linha direta para seguir, fazer uma teoria agora seria um pouco, né, perda de tempo. Justamente porque as coisas ainda estão se organizando numa narrativa. Não que não tenha narrativa, porque a narrativa é justamente o Anomie investigar a parada, mas, né, vamos com calma. É porque esse tipo de conteúdo, um documentário falso, principalmente nesse modelo de ARG, é um pouco mais delicado de se trabalhar justamente por causa disso. Porque tu tem basicamente 2 histórias sendo contadas, né? A história não só do documentarista, que é o Anomie, mas como também a história do próprio ARG em si. Então, vamos com calma. Basicamente, até o momento, esse projeto tem 7 ou 6 episódios. E eu realmente fiquei muito interessado em trazer o resto aqui. Só que, eu vou ser bem honesto, eu não vou fazer isso se a galerinha que assiste não se interessar também. Então, né, eu adoraria com certeza continuar trazendo mais vídeos sobre sobre a série, mas eu vou precisar do apoio de vocês. Basicamente isso, né? Agora, com relação ao próprio projeto em si, eu realmente achei ele bem interessante, por todos os motivos possíveis, tá ligado? Não só a forma com que é apresentado o mistério, entendeu? É bem interessante, porque é bem, entre aspas, realista, tá ligado? Porque é aquilo. Até o momento onde aparece o Interloper, né, o maluquinho se teletransportando, as coisas parecem bem reais, tá ligado? Até porque até esse ponto na história não ficou claro o que são exatamente essas animações que usam realidade virtual e muito menos o que é um Interloper. Então dá essa sensação de que, pô, tem alguma parada muito bizarra cercada por uma investigação totalmente realista, tá ligado? Porque todo o processo de pegar, decodificar, entendeu? É algo que realmente a gente que faz investigação de ARG, esse tipo de coisa, realmente faz. Então é uma representação muito interessante. E aliás, isso me voltou para a atenção de que no último vídeo do IP lá sobre o short horror, ele caracterizou, né, os tipos de terror da internet em várias pequenas categorias. E eu fiquei curioso para saber em que categoria exatamente Interloper se encaixa, porque ele é muito diferente. É tipo assim, ele é diferente porque ele é meta demais, sabe? Tipo, ele não é só o ARG, mas ele é uma investigação falsa de um mistério falso, sabe? É uma camada sobre camada muito diferente. Então eu fiquei bem curioso pra saber, né, qual categoria do terror da internet Interloper se encaixa. Eu realmente tô bem curioso pra saber no que a história vem a seguir, e cabe a vocês saberem se eu volto a trazer os outros episódios ou não. É a voz do povo e a voz de Deus, né? Então, bora seguir pros agradecimentos. Bom, obviamente vamos começar agradecendo aos nossos queridos Pombo Giga, a galera que tá apoiando a gente no maior rank do canal. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado, Muni. Muito obrigado ao Dynamos. Muito obrigado ao Red Rose, não sei como pronuncia. Quer dizer, eu sei como se pronuncia, mas eu não consigo porque, né, sou um sequelado. E muito obrigado ao Smile
Demon, muito obrigado a vocês, sério mesmo, vocês não não precisavam apoiar a gente desse jeito, mas mesmo assim apoiando a gente é muito grato, sério mesmo. E muito obrigado a todos os membros do canal, a gente viu que teve um aumento, né, um ligeiro aumento nos membros do canal, muito obrigado a todos vocês, porque vocês não têm ideia do quanto isso incentiva a gente a continuar melhorando e trazendo coisas novas, sério mesmo. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado ao Sourá por ter editado esse vídeo maravilhosamente, como sempre, e ter tido paciência, e muito obrigado ao Roboto, né, o nosso camaradinha que, por sinal, criou o novo design do mascote do canal. Então, sim, infelizmente o nosso querido Protoman vai se aposentar. E, bom, em breve vocês vão ver coisinhas novas com relação ao mascote novo. Na realidade, se vocês já me seguem lá no Twitter, vocês já devem saber, posto isso sempre. Segue a gente no Twitter, que a gente tá sempre interagindo por lá, sempre, o tempo todo, basicamente é um vício. Por favor, me ajuda. Segue a gente lá no sitezinho roxo, que a gente tá fazendo live lá. Quer dizer, eu dei uma pausinha, mas agora eu vou voltar, talvez essa semana, muito possivelmente, porque eu tenho que fazer vídeo sobre Bruce Lake, né? Então, basicamente isso. E também entra no nosso servidor do Discord, basicamente voltou ativo agora. Quer dizer, já estava sempre ativa, mas eu voltei a ser ativo lá. Então, né, dá uma aparecida lá, eu vou deixar o link na descrição, se eu me lembrar, tomara que eu me lembre. E, por sinal, eu também vou aproveitar para fazer um aviso extra com relação à participaçãozinha que eu fiz lá no canal do Murilo Lolus, né? Murilo Lopes. E a gente fez uns reactzinho de coisinhas lá. Eu tô sempre aparecendo por lá por algum motivo. Eu não faço parte do canal, mas sou um convidado, né, constante. E dá uma olhadinha lá, a gente zoa bastante, fala merda bastante. Então, vai lá. É legalzinho. É basicamente isso. Eu sou o Thales do Pombo Atômico, acabei de bater no microfone. E a gente se vê na semana que vem.